TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Campinas, onde tem início agora às 16h30. Como convidado, tenho o Rogério Menezes, secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e também Rodrigo Pires, coordenador do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. E comigo aqui, compondo a mesa, o vereador Luiz Cirilo, que também é membro desta comissão e faz parte da mesa sobre o balanço que vai acontecer pelo secretário Rogério Menezes, em todos os sentidos do trabalho da secretaria relacionado à proteção animal, um balanço do ano de 2022 e o que poderá acontecer no ano de 2023, o planejamento e o trabalho que será feito por essa secretaria aqui no município de Campinas relacionado à questão da proteção animal. Então eu abro a palavra ao meu nobre colega Luiz Cirilo para as considerações iniciais desta segunda reunião ordinária. Meu presidente, vereador Pirmínio Monteiro, presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, quero fazer um registro e cumprimento rápido ao nosso amigo também, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o senhor Rogério Menezes de Mello, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, né? É inconteste que o secretário tem se debruçado aí nessa grande demanda hoje do século XXI, que é o meio ambiente, que é assuntos relacionados à proteção e defesa dos animais, e essa pauta o vereador Pirmínio defende com muita clareza, com muito preciosismo, não só aqui no parlamento, mas principalmente na cidade de Campinas, uma cidade que, secretário e vereador, aprendeu ao longo desses últimos anos a respeitar os animais. Eu acho que é essa conscientização que é a principal demanda e deve ser, acredito eu, o principal legado que o vereador Pirmínio Monteiro deixará à frente dessa comissão, que é os cuidados. Hoje, tratar bem de um ser vivo, não ser ele um humano, passa a ser uma obrigação de nós, seres humanos, na medida em que esses seres animais, domesticados ou não, eles acabam de alguma maneira contribuindo, cooperando com a nossa vida. Os domésticos passam a integrar a nossa família. Aqueles não domésticos que vivem na zona rural também merecem o respeito das autoridades públicas, e eu vejo com muito respeito a maneira com que o secretário tem tratado esse tema. Então, abordar hoje uma avaliação do que foi feito no exercício de 2022 nada mais é do que uma prestação de contas, o que é algo nobre e que a população tanto espera. Então, eu, com essas poucas palavras, eu queria fazer um agradecimento ao meu amigo, o vereador Pirmínio, que teve a sensibilidade de não transpor barreiras, trazer o secretário aqui, para que ele pudesse, para o público presente, para todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, de informações essenciais, cruciais, para o bom trato da vida pública em relação aos animais. E, ao mesmo tempo, fazer, por extensão, ao nosso secretário, que ao longo desses anos, eu como vereador, e ele sempre como secretário, tenho que dar o testemunho da sua maneira sempre jeitosa do trato com essa bandeira dos animais. Então, fica aqui meus cumprimentos. Obrigado, vereador Luiz Cirilo. É muito importante ouvir um vereador com experiência como Vossa Excelência e trazer esse conhecimento também, não só legislativo, mas como membro desta comissão e já vereador veterano aqui nessa Casa Legislativa. Muito obrigado pela sua
contribuição aqui conosco. E agora, dando continuidade, gostaria de pedir a palavra ao secretário Rogério Menezes para as considerações iniciais. Depois também o Rodrigo aí dá uma palavra sobre a sua coordenação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Muito boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, os nossos cumprimentos ao vereador Permínio Monteiro, que preside tão bem, conduz essa Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais. Obrigado por mais uma vez nos convidar, a gente poder estar junto aqui, fazendo a nossa obrigação na gestão pública, do gestor público, que é prestar contas à comunidade. Obrigado pelas palavras ao vereador Luiz Cirilo, também um parceiro nas boas causas da nossa cidade, vereador atuante, experiente, que sempre agrega com seus comentários, com a sua fiscalização, com as suas ideias, na qualidade da gestão pública de nosso município. Queria cumprimentar a toda a equipe do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, nosso DPBEA, da Secretaria do Verde, na pessoa do nosso coordenador Rodrigo Pires, que se encontra aqui hoje, representando o nosso diretor Wagner dos Santos Bellini, que entrou de férias hoje, Então, respondendo lá pelo departamento, o nosso coordenador está aqui também para colaborar nessa prestação de contas. Eu vou primeiro direto aos números, do que a gente fez em 2022. A gente focou os números justamente com o recorte que o vereador Permínio pediu, que é o que foi feito em números em 2022. E aí a gente pode refletir sobre o planejamento de 2023, em alguns momentos consolidar os números num período um pouco maior, trazendo os dados desde criação do departamento em 2014, a sua operacionalização 14, 15, até o presente momento. Então nós vamos começar o raciocínio focando em 2022 e depois a gente amplia um pouco a nossa análise. Então nós temos uma apresentação ali na tela, que depois fica aí à disposição da comissão, E primeiro número são as denúncias de maus tratos atendidas, tem um problema de concordância aqui, pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria. A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, ela não fiscaliza só maus tratos de animais ou assuntos relativos aos animais. Qualquer tipo de denúncia ambiental da nossa cidade, ela fiscaliza. Mas teve uma inovação que vem se consolidando recentemente, que a gente especializou a fiscalização em áreas. Então, vereador Permínio, a gente tinha, quando iniciamos o trabalho lá em 2013 para 2014, quando o departamento foi implantado, nós tínhamos 3 fiscais ambientais na Prefeitura de Campinas. 3. Hoje nós temos uma equipe de 11 pessoas. E, na época, a gente não tinha especialização. Então, hoje a gente tem pelo menos 2 fiscais que vão se especializando no atendimento, Uma delas, inclusive veterinária, biólogos veterinários, que vão se especializando nos assuntos da proteção animal. Então, praticamente o que se tinha de fiscalização para todos os assuntos em 2013, após essa década de trabalho aí, a gente tem hoje quase o triplo, ou quase 4 vezes mais fiscais e equipe do que a gente tinha, e a gente foi especializando por áreas. Então, a gente tem fiscais especializados na proteção animal, a gente tem outro grupo especializado em movimentação de terra e áreas verdes. Então, a gente conseguiu dar uma melhor formação para essas atividades do que qualquer um genericamente, quando você tem um fiscal genérico, que não entende muito do assunto, ou entende de todos os assuntos, ou quer entender de todos os assuntos. A nossa sociedade não permite isso. Você querer em todos os assuntos de meio ambiente para fazer fiscalização, Michele? Então, a gente especializar as pessoas que começam a entender os meandros de uma fiscalização nessa área, Às vezes a gente tem briga de vizinho que termina em denúncia infundada. Então a pessoa está lá, na verdade, estressada com o cachorro,
do vizinho, tudo, faz uma denúncia, como se você vai ver, você não encontra maus tratos. Então você tem que todo ter um preparo para a pessoa fazer a leitura do que é esse maus tratos. De toda forma, a gente avançou bem, a gente teve em 2022, 2.093, quase 2.100, vereador Cirilo, denúncias de maus tratos atendidas. Então, que o fiscal foi a campo e tal, e verificou se havia ou não, e deu um parecer sobre a situação que envolvia denúncias de maus tratos. Lembrando que essas denúncias, elas devem continuar sendo feitas pelo 156, que é a porta de entrada para a nossa fiscalização, apurar essas informações. Rogério, só um segundinho. Acho que o Cirilo tem um compromisso, é isso, né? Eu tenho um compromisso. Presidente, na verdade eu tenho uma reunião aqui na própria Câmara, mas o tema, além de ser interessante e da abordagem, da maneira com que o secretário está fazendo, eu vou ficar mais alguns minutos, eu vou obter algumas informações, muito embora vou pedir para o senhor disponibilizar esse vídeo ao presidente, que ele pode disponibilizar no nosso grupo, para que nós possamos ter informações precisas. Mas eu saio daqui a pouco de fininho, para não atrapalhar a exposição, mas eu fico mais um pouco para guardar algumas informações. Fica tranquilo, desde já disponibilizado, vereador, viu? Muito obrigado pelo seu interesse, né, nesses assuntos, nas informações, e qualquer dúvida que surgir do vereador Permínio, ele sabe disso, e das demais componentes da comissão, nós estamos lá abertos para qualquer questionamento. O senhor sabe, secretário, eu não quero voltar até a palavra, apenas fazer uma observação, que eu deixei de citar por ocasião da minha fala. Eu acho que a cidade de Campinas está chegando próximo de uma perfeição no que se refere a esse combate aos maus tratos, a levar as boas informações para o bom manejo, principalmente dos animais, quando a gente vê que na Câmara tem alguns vereadores, capitaneados pelo vereador Permínio, com essa boa intenção, com esse bom propósito. E no Executivo, o prefeito acerta quando coloca uma pessoa compromissada. E nessa fala sua inicial, hoje o século XXI está exigindo isso, é delegar um pouco de poderes e não centralizar em 1, 2, 3 fiscais como donos de toda a informação. Então, quando a gente pulveriza, é claro que uma pessoa, a gente vai ter todas as informações, mas ficamos especialistas mais em alguns segmentos, como o senhor está implantando na prefeitura. Então, a preocupação do vereador Permínio com a causa, a preocupação e conhecimento do senhor à frente do Executivo, isso nos leva a acalmar a inquieta população sobre o ponto de vista de preocupação. A sociedade se preocupa, sim, hoje com a causa animal, muito mais do que se preocupava 20 anos atrás, 10 anos atrás. Graças a pessoas como vocês, que se disponibilizam a dedicar um tempo da vida pública, separando o ser humano do ser irracional. Essa preocupação leva a dar um certo conforto à população. Então, isso... Eu, como homem público há 16 anos como vereador, eu jamais havia visto um trabalho com uma certa sinergia como está ocorrendo hoje. Câmara Municipal e Poder Executivo. Eu já falei muito, eu pretendo ouvi-lo mais um pouco. Muito obrigado. Claro, vereador, que ainda nós estamos longe da perfeição, né? A gente tem muitos problemas ainda na proteção, né? Mas, olha bem... Mas, realmente, nós temos uma... A observação que eu fiz de perfeição é sobre o ponto de vista da dedicação daqueles que ocupam as cadeiras. Sim. Eu vejo o vereador Permínio muito preocupado com a demanda. Vejo o senhor muito focado na demanda. A perfeição se dá nesse sentido. Acredito que a nobreza dessa causa é tanta que, por mais que se faça o ano de 2023 inteiro e o ano de 2024, ainda nós vamos estar muito longe de atingirmos o ideal. Mas a referência que eu faço da excelência é no trabalho do gestor público, seja do lado da Câmara Municipal, à frente do vereador Permínio, como à frente do Executivo, dos poderes que lhes são confiados. Muito obrigado pelas palavras. Realmente eu só fiz esse registro porque a gente sabe que falta muito. É isso. E tem muita demanda, e tem
muitas pessoas, né, que se dedicam à causa e que as nossas políticas públicas, elas estão no caminho certo, mas ainda falta muito para complementar a necessidade da sociedade, dos protetores independentes, das ONGs, né, e de todos os setores da sociedade em relação à causa animal. Mas, lógico, se a gente comparar o que está sendo feito até com outras grandes cidades brasileiras, a gente vê que tem carências ainda maiores de políticas públicas que hoje a gente pode dizer que tem um caminho certo aí a ser percorrido. Então, vamos continuar aqui com os nossos dados de gestão, né? A gente também gostaria de registrar, isso que eu estou falando, vocês estão acompanhando ali, os animais cadastrados no sistema Arquimedes. O que é o sistema Arquimedes? Todo animal hoje, ele vai sendo microchipado e ele ganha uma ficha ali. Então o animal está fichado, ele tem um número do microchip que remete a essa ficha, esse cadastro, que é o cadastro do sistema Arquimedes. E nós já temos, só no ano de 2022, tudo aqui é dado de 2022, mais 16.708 animais cadastrados. Chipados e cadastrados no sistema. Então, por que é importante a gente ter o cadastro? Porque se a gente encontrar o animalzinho com um chip, passar leitor de chip, ele te dá um número. Com esse número, você puxa a ficha dele, e aí você sabe, por exemplo, quem é o tutor que tem que se responsabilizar por aquele animal. Pode ter uma situação que a gente apura por câmeras e por acompanhamento, que há uma denúncia de que aquele tutor ele abandonou o animal. Por exemplo, numa estrada vicinal e apareceu lá, ficou registrado. Então aí ele vai receber, não é um animal de volta, ele vai receber uma multa. Se o tutor, na verdade, perdeu o animal, a gente vai conversar, ver o que aconteceu. Geralmente as pessoas estão procurando o animal. Tem às vezes crianças que ficam até doentes pela ausência do animal que foi perdido. Esse animal vai ser, através do cadastro, chegar de volta na residência em que ele morava. Né? Então a importância desse cadastro ela não é só punitiva, é uma importância também educacional, é uma importância da gente poder também separar aí o joio do trigo na questão se houve algum tipo de maus tratos para o animal estar abandonado ou se foi, na verdade, um animal que ficou perdido e que foi reencontrado e a gente faz essa devolução. Tem inúmeros casos, como aumenta o número, né, o número total, né, que eu vou passar daqui a pouco, de animais que estão com microchip, aumenta a probabilidade de a gente encontrar um animal desse e devolver. Já aconteceram vários e vários casos de animais devolvidos. No ano 2022, a gente teve o atendimento pelas clínicas veterinárias móveis, 2 unidades que operam em containers. Em cada 2 containers a gente tem 3 clínicas, 3 médicos veterinários, então são 2 equipes de 3 médicos veterinários, um auxiliar e um administrativo que fica lá fazendo a recepção das pessoas. Então isso começou a operar em julho, e no segundo semestre foram 6.466 consultas. Né? Não há necessidade de agendamento, as consultas são mediante procurar a unidade e tem um determinado número de consultas por dia e ele vai atendendo com a porta aberta. E ela é ponto fixo ou móvel? Ele é com container, então não é tão móvel assim, né? Tem que ter rede de energia, tem que transportar aquele container para um outro bairro. Mas é feito um planejamento, que ele tem que ser autorizado também pelo Conselho de Medicina Veterinária, aprovado, assim como o castramóvel também tem que ter um cronograma do ano previamente aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Microchipagens voluntárias. Voluntárias é o pessoal procurar o departamento, né, ou através de um 56, ou foram fisicamente no departamento, lá no Boa Vista, e 365 animais foram microchipados assim. De um total de animais cadastrados e microchipados nas campanhas do castramóvel, né, não, aqui já os castrados, de um total de microchipagens, né,
Estou tentando procurar o dado da microchipagem aqui. Total de microchipagem de 2022? De 2022 foi cerca de 16 mil animais. Então a gente tem aqui um microchip que procuraram a sede do departamento, mais 365. Animais castrados, 11.881. Então você imagina que hoje, vereador Permínio, esse é o maior programa do Brasil em castramóvel, de castração. Cidade é imensa, demanda é imensa. O pessoal outro dia me falou, secretário, podia ter o dobro, né? Eu falei, podia, mas já é o maior do Brasil. 11.880 castrações por ano, né? É o maior programa em curso de castramóvel do Brasil. Isso a gente checa e confirma nas grandes cidades, os números são bem menores. Animais disponibilizados para adoção. Entraram 271 animais no DPBE para adoção. 271. Todos disponíveis, né, no portal animal. Entrou o animal, ele é fotografado e ele tem as informações todas do animal lá no portal animal. Vocês podem acessar o portal animal, né, que está no ar já há alguns meses, aí, bem atualizado e moderno. Com aplicativo, com um formato que não cabia no celular. E que agora não é só em site que você abre em qualquer celular o portal animal. Então esses animais entraram para adoção, né, sendo que 225 foram adotados. Então as pessoas entraram, solicitaram a adoção pelo portal animal e teve bem sucedida a adoção. Isso é lógico, são os dados só do DPBE, mas soma todas as organizações não governamentais que fazem campanhas, feiras de adoção, né? Então esses são os dados da adoção. O SAMU Animal socorreu entre cães e gatos 536 no ano de 2022. Atendimentos de emergência, urgência e emergência. Também, né, aqui eu vou voltar agora para os dados maiores, né? Esses são os dados de 2022. Depois alguma complementação disso, está aqui o nosso coordenador que está lá com a mão na massa para discutir algum aspecto mais específico disso. Mas eu vou só dar 2 dados agora macro. Castrações de 2014 a 2022, sem contar os dados desse ano. Que nós estamos chegando, vamos chegar também a mais de 10 mil castrações esse ano. Então vão ter que ser somados os dados desse ano. Só de 2014 a 2022, 56.132 animais, entre cães e gatos, castrados no castramóvel da Secretaria do Verde, Prefeitura de Campinas. E 64.071 animais microchipados entre 2014 e 2022. Então são números enormes, se somados aí a previsão nossa de chegar a 10 mil entre castrações e microchipagem nesse ano, você vai ver que ainda esse ano ultrapassará aí a casa dos cerca de 65 mil animais castrados e cerca de 74 mil animais microchipados, ainda no exercício de 2023. Então essas eram as informações gerais. Acho que fica mais interessante se a gente também está possibilitando aí interagir, né, com as pessoas que acompanham aqui. Eu não sei se tem algum tipo de interação, não estamos ao vivo, estamos gravados. Então, depois se tiver algum tipo de interação que o público quer assistir, pode encaminhar para a gente os e-mails e tudo que a gente vai responder. A gente vai responder, né? E queria complementar nosso coordenador, Rodrigo Pires, e aí a gente fica à disposição de vocês. Por gentileza, Rogério, só antes do Rodrigo, queria agradecer a presença da Jussara Cremasco, protetora independente, obrigado pela presença. A Sandra do Carmo Guidotti, também protetora independente, obrigado por estar presente. A Michele Trípoli, da ONG Coração Valente. Beleza. E também da Comissão de Protetores Independentes. Obrigado, Michele, pela presença. E também a Mariana Mello, assessora da vereadora Guida Calisto.
Bom, dando continuidade aqui, depois, Rogério, a gente vai abrir a fala aí para a Jussara, que acho que pediu a fala, né, senhora? E só um minutinho para complementar aqui a apresentação desse balanço. Eu vou abrir a palavra para o Rodrigo Pires, depois a gente vai abrir a palavra para quem quiser falar aí do plenário, tá bom? Rodrigo Pires, por gentileza. Obrigado, vereador Firmínio. Boa tarde a todos, a todas. Bom, apenas complementando, esses dados que a gente disponibilizou hoje, eles podem ser acompanhados aí mensalmente, a gente atualiza através do Portal Animal. Então, se vocês entrarem no Portal Animal hoje, é possível verificar o que a gente já produziu de trabalho nesse ano de 2023. Mais ou menos até a metade de cada mês a gente tem feito essa atualização. Então, além da transparência de trazer os dados aqui através da Câmara, isso é possível também ser verificado por qualquer cidadão junto ao Portal Animal. Rodrigo, eu não sei se a gente tem conectividade aqui. Se tiver conexão, vamos abrir o portal na tela. Tem? Tem? Eu vou tentar abrir aqui, então. Portal Animal. E também... www.portalanimal. Também a gente campinas.scp.gov.br. disponibiliza essas informações através das reuniões no Conselho de Proteção. Acho que é interessante, né, vereador, para o pessoal poder ver como ele está reformulado e muito acessível, quer dizer, fica fácil de compreender, com imagens. Não é uma coisa que você tem que ficar procurando, você acha qualquer informação, seja da adoção, a denúncia, quer dizer, está muito facilitada a interação com o público e com os interessados na proteção e no bem-estar dos animais. Olha a nova cara dele. O modelo para celular, ele foi feito, na verdade, para ter uma interação mobile, né? Então, o modelo para celular, ele é mais intuitivo, inclusive, do que a versão por computador. Então, aqui a gente disponibiliza informação sobre todos os serviços que a gente tem agendado, e a forma de acompanhar mais atual é realmente o portal. O que a gente mudar de agendamento é disponibilizado aqui na mesma hora. Como acessar os serviços, né? Então, 5 os serviços que a gente tem disponíveis: clínica veterinária, adoção, castração, microchipagem, achados e perdidos, algumas informações sobre silvestres, que a gente está começando a implementar aqui mais informações sobre eles. Aqui tem alguns dos animais que estão para adoção, né? E aqui embaixo a gente tem a atualização dos dados do ano de 2023. Aonde a gente está em verificação é porque a cada fechamento de ciclo aí dos serviços, a gente tem que computar essas notas e fazer a atualização. Então, eventualmente, um ou outro vai estar em verificação. Tá? Então, é uma forma prática e é por onde a gente pede realmente que ajude aí a divulgar para a população, porque todas as informações são atualizadas lá. Às vezes aparece alguém com informação um pouquinho antiga, de um print que alguém tirou. Se acompanhar aqui, vai estar atualizado. Tá joia? Acho que é a Michele. Posso fazer uma pergunta? Sim. O DEPA, o canal do DEPA da denúncia anônima, está vinculado com... o canal do DEPA, que é a denúncia online, está vinculada a esse portal ou não? Não. Aqui a gente cuida da esfera administrativa, que é a esfera municipal. Então, uma fiscalização, ela corre através da Coordenadoria de Fiscalização, num rito administrativo próprio da Prefeitura. Então, penalidade de advertência, multa, enfim, penalidades administrativas. O DEPA, ele trabalha com a esfera criminal, assim como qualquer outra delegacia. Então, você pode fazer a mesma denúncia para a polícia e para a Coordenadoria de Fiscalização. São esferas diferentes. Elas podem correr em conjunto, mas elas não dependem necessariamente uma da outra para acontecer. Tá? Imagina. Até porque as apurações, por exemplo, da Lei de Crimes Ambientais, que inclui maus tratos, né? A Lei de Crimes Ambientais é de 1998, a lei federal. Elas são criminais, então é uma lei de crimes ambientais. Então a apuração desse tipo de denúncia, ela tem que ser feita na esfera criminal. A Prefeitura não há processo crime. A Prefeitura trabalha no âmbito administrativo. Ela multa, cobra multa,
fiscaliza, apreende, toma medidas administrativas. Quando não é mais na esfera administrativa, ela passou a ser uma denúncia de crime que vai ser apurada, pode terminar na prisão, né, de uma pessoa que cometeu esse crime, aí é na esfera do judiciário, a partir de um processo do delegado e chegando à conclusão final num juiz, numa decisão judicial, né? O que a gente tem pedido é realmente a divulgação do portal, né? A gente está trabalhando bastante aí no lançamento agora de um agendamento online para castração. A gente está numa fase de teste. Essa semana a gente está fazendo alguns testes nisso. Tem alguns detalhes ainda mais voltados para a parte de tecnologia. E também isso sendo disponibilizado vai ser através do portal. Então, o Portal Animal hoje é o meio de acesso da população diretamente com as políticas públicas que o município disponibiliza. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aí, pessoal do plenário, por gentileza? Quando vocês estavam falando aí dos resgates, as coisas, tudo, o Permínio está no grupo de animais de protetores independentes e ele sabe que os protetores estão tudo desacreditados com o DPB, com o 56, com o SAMU Animal. Ele sabe. O pessoal lá fica revoltado. Até eu ainda falei, pessoal, a gente tem que ir na reunião para a gente expor, para ver as nossas dificuldades. Só que não vem ninguém. Por quê? Eles não acreditam mais. Porque sempre quando pede, às vezes, um resgate, alguma coisa, é muita dificuldade para poder resgatar. A gente que é protetor independente, as castrações é complicado para a gente pegar. Às vezes você vê um cachorro na rua que está no cio, você tem que castrar ele urgente para não aumentar, porque a gente sabe o tanto de animal que tem aí abandonado, a gente não consegue. A gente tem que pagar do bolso para poder castrar o animal. E é difícil isso, porque nem eu hoje sou aposentada, então o meu salário é pouco. Eu ajudo o pessoal do Oziel lá. Se tem problema dos animais, eu tenho que ir lá, pegar ela, levar. Quando eu não estou aqui, eu pago um Uber para ela levar no meu veterinário, para poder fazer, e depois eu vou pagar meu veterinário. Só que é complicado para a gente também. Então, a gente sente muita dificuldade, principalmente os protetores. Esses dias, o Permínio mesmo viu um cavalo que estava aí todo machucado, estrupiado, a Rose lá do abrigo, à espera de um lar, a dificuldade. Ninguém foi socorrer, ninguém fez nada. Então, é isso que a gente pede, às vezes, uma força, uma ajuda, principalmente para os protetores independentes. Rodrigo. O recorte que é feito de atendimento, ele não é um recorte feito pela emoção. A gente sabe que, obviamente, vê um animal machucado e isso comove, isso gera um clamor ali. Mas a gente, até para otimizar esse recurso e usar ele de forma técnica e responsável, a gente trabalha seguindo um protocolo que é estabelecido, inclusive para o SAMU humano, chama Protocolo de Manchester. Nesse protocolo, todos os casos, 100% deles, passam por um atendimento e uma avaliação médico-veterinária, com as informações que a gente receber. Por isso que é pedido, em 100% das vezes, fotos, vídeos do animal para ajudar nessa avaliação. Qual é o recorte? Atendimentos de urgência e emergência. Urgência e emergência são atendimentos que, se não forem feitos num curto período, de meia hora, 1 hora, o animal não sobrevive. Esse é o recorte do SAMU. Quando a gente tem um cachorro que está numa situação que precisa de um médico veterinário, mas que não é uma situação caracterizada pelo médico veterinário como urgência e emergência, a gente disponibiliza o atendimento através das clínicas móveis, que aí tem um caráter preventivo, um caráter de menor complexidade. Então, o SAMU animal, ele realmente tem um recorte e a gente não pode, não é nem que não quer, mas não pode disponibilizar um serviço que foi dimensionado para atendimento de casos urgentes e emergentes. Essa
é uma definição médico-veterinária para um atendimento de média complexidade. Então, alguns casos não é direcionado o SAMU, e aí a gente vê que realmente não deveria ter sido direcionado o SAMU. Tem casos que a pessoa liga na segunda e liga na sexta-feira, que o animal está machucado na rua. Obviamente não é um caso de urgência e emergência, ele está machucado, pode ser encaminhado para a clínica móvel, mas não diretamente através do SAMU animal. Então o recorte do SAMU animal é esse, é urgência e emergência mesmo. Mas mesmo assim é complicado às vezes, porque você chama. Teve vezes que eu fiquei desesperado com um cachorro que ele estava morrendo lá. Se não é a ajuda do Permínio, o cachorro morre. Você entendeu? Porque, e outra, eles perguntam, tem dono, se tem dono, não vai. Às vezes, muitas vezes, tem pessoas que são pobres, não tem como pagar, e o animal está sofrendo lá, e não tem como socorrer. Não, às vezes foi atropelado, sabe? Então a gente entra em desespero. A gente entende perfeitamente, mas todo o Estatuto dos Animais, ele é baseado na posse responsável. E a posse responsável é a gente realmente assumir, mesmo sabendo de todas as dificuldades, algumas responsabilidades quando opta por ter um animal. Para a gente minimizar essa situação, a gente disponibilizou a clínica móvel. Sim, mas com lá 24 tem um horário, mil né? atendimentos ano. Mas lá tem um horário. Então, se você não chegar até dentro daquele horário, você não adianta. Não atende. Oi, boa tarde. Meu nome é Carmen, né? Eu sou protetora de animais recente, tem 2 anos. Eu acredito assim, eu acompanho um pouco de política, eu gosto de política. Muitas vezes o Permínio me ajudou, me socorre lá no Nova Europa, né? Só fazendo uma apresentação rápida. Se a lei existe, ela tem que funcionar. É que nem falam assim, não pode jogar lixo. Aí a pessoa joga, mas não tem quem observe, quem dê multa. Existe essa lei. É a mesma coisa nós, protetora dos animais. Se existe a lei, ela tem que funcionar. Brincar de faz de conta não está dando, nós estamos sem dinheiro. Nós precisamos da ajuda de vocês. Então, é isso que nós pedimos para vocês. Em São Paulo, tem 3 hospitais municipais. E essa verba veio de quem? Você pode me responder melhor que eu. Essa verba veio dos vereadores. Então, vocês podem fazer alguma coisa. O que a gente não pode mais é rifa. Rifa, rifa, rifa. Ninguém mais aguenta. Nem nossos amigos, até evitam a gente. O que a gente está pedindo é socorro. Nós estamos precisando do poder público. Está entendendo? É isso. Brincar de faz de conta não dá, porque está tudo muito esgotado aqui, não está? Teve uma que se suicidou semana passada e deixou uma carta falando para a gente lutar pelos bichos. Nós não estamos lutando por coisas que não é nossa, é do poder público. O cachorro solto na rua, que eu saiba, é do poder público. E quem acolhe somos nós. E o que vocês dão para nós? Brincar de faz de conta. O SAMU, eu liguei a semana passada, ninguém foi. Se não é o Permínio que a gente pede socorro, ele vai lá, ele larga tudo, vai lá e faz. A gente está precisando que as coisas aconteçam, gente. Socorro. Socorro. A gente não tem um animalzinho doméstico. Bam. A gente tem vários. Só um comentário. Eu estou com 19 gatos e 5 cachorros. Não é cachorro para a gente brincar, para dar banho de tosa, por lacinho. É para dar comida, ração, é veterinário, é remédio para pulga, é tudo. E quando está doente, R$3.000, você fica vendo agonizando, morrer, porque não tem ambiente no hospital. Por que em São Paulo tem, em outros lugares tem, e nós não temos? Eu sei que a gente tem um terreno. Pelo menos quem falou para mim foi o da farmácia lá. Então vamos... A farmácia falou que tem um terreno. Por que vocês não se unem com a verba que o Estado dá? Eu tenho um amigo que trabalha em São Paulo, e não monta esse hospital. A gente corre atrás de estagiário, universidade. Gente, não está na hora. É Campinas. A gente não está falando de uma cidadezinha assim. Vamos explicar. Legal. Vamos explicar tecnicamente a questão do hospital. Está todo mundo cansado. É mentira que eu estou falando?
Está errado o raciocínio, não é mentira. Nós entendemos a sua angústia, mas o hospital... Explica, por favor. O hospital veterinário ele trabalha com o corretivo, né? Então a gente está sempre atendendo a correção do problema. O hospital, vamos partir do raciocínio de hospital humano. Não, hospital do poder público, né? Sim. Você está falando de uma SUS que funciona. Não, vamos partir responder para a gente poder dialogar. Do raciocínio do hospital humano. O hospital humano, a gente está sempre lidando com o quê? Falta de vaga, falta de gente. Ele nunca é suficiente. Por que nunca é suficiente? Porque a gente investe no corretivo e não investe no preventivo. É isso. Exatamente. A clínica móvel é exatamente para a gente fazer a inversão desse jogo. Eu vou dar um exemplo. 40% desses 530 animais que foram recolhidos, eles foram recolhidos vítimas de doenças infecto-contagiosas que são preveníveis com vacina. Então, em vez da gente gastar uma fortuna num hospital, a gente investe na vacina, que é mais barato. Por quê? Para exatamente diminuir esse fluxo de animais que entram via SAMU. O hospital ele tem algumas vantagens, mas ele tem também desvantagens. Uma delas é que ele não atende toda a população. E a gente tem que pensar em políticas públicas que sejam mais capilarizadas. O hospital ele é fixo. Ele atende quem tem carro e consegue levar ali. Eu visitei os hospitais de São Paulo, inclusive. Pagar assim, um Uber e pagar um veterinário. Mas isso para quem pode. Quem não consegue, também continua sem assistência. Então, isso não é a solução do problema. Ele pode ser complementar. E a gente pensa no hospital num segundo momento. Mas, agora, o momento é de investir realmente em evitar que a gente tenha mais adoecimentos. A gente teve casos de sinomose como nunca. E esses animais são abandonados na rua, porque o tutor se desespera e abandona. A gente investindo na vacina, a gente diminui essa possibilidade com um custo muito menor. Então, o hospital, eles são equipamentos de alta complexidade. Então, você faz com equipado, com altos investimentos, alto custeio, manutenção. Às vezes o investimento que você fez para o hospital ele é menor do que o investimento do custeio de manter o hospital funcionando pelo prazo de 1 ano. É como se você estivesse investindo em um novo hospital todo ano. Então, quando você começa a construir um sistema de saúde, que nós estamos construindo um sistema de saúde animal, de cima para baixo, isso vale também para o humano, você tem que investir em unidades básicas e fortalecendo a unidade básica para cada vez menos do percentual total de atendimento chegue à alta complexidade que são os hospitais. Não o inverso. E os municípios que abriram hospitais, as notícias que a gente traz, a gente vistoriou lá tecnicamente. Não são boas. Não são boas. Existem cidades grandes, né, que anunciaram o hospital, terceirizaram o hospital e voltaram. Deram passo atrás. Estão desmontando, voltando atrás, porque não avaliaram o tamanho do custo que era isso e se era sustentável do ponto de vista financeiro manter o hospital aberto. E não estava dando a resposta que a sociedade gostaria, pelo que o Rodrigo já explicou aqui. Então, precisa, num primeiro momento, se fala com a emoção, nós gestores públicos, temos que agir com a razão, com o planejamento, do que deve vir primeiro e o que deve vir depois. Sob pena de você abre o hospital, aí gera uma receita e você vai ser questionado sobre aquilo que está acontecendo no hospital, Ministério Público e tudo, e aí se cria um grande problema para o gestor público. Então, infelizmente, as experiências que se tem notícia estão sendo bastante questionadas, inclusive no judiciário. Então, a gente observou, fez visita técnica em São Paulo, tivemos notícia lá de Belo Horizonte, tivemos notícia de outras cidades que partiram, né, como se fosse fazer a casa começando pelo telhado. Não dá para fazer casa do telhado. Tem que fazer o alicerce, tem que fazer a parede bem feita, para depois você botar o telhado lá com a estrutura metálica, senão cai. Então, é esse o raciocínio. Nós estamos avançando a partir da base da política pública e aumentando, fazendo atendimento veterinário. Quem que tem isso aonde? Então, o pessoal não entende às vezes. Não, mas eu levei lá no atendimento, foi feito um encaminhamento. Não. A política pública é você vacinar,
é você cuidar das coisas simples, porque você abrir uma porta de alta complexidade num hospital para essas coisas simples baterem lá, é um custo enorme, não atende à demanda da população. Então, a gente avaliou muito tecnicamente o porquê não é hora de hospital. No Centro de Integração Animal, que é o CIA, que ainda bem agora que com a mudança de governo voltou a destravar, porque ficou lá no meio do mandato, depois de 4 anos de um presidente, no meio do mandato se manda um ofício dizendo, olha, senhor prefeito municipal Henrique Magalhães Teixeira, nem o nome do prefeito ele sabia, perguntando se ainda tinha interesse no terreno para construir o CIA. Então, olha o tipo de situação que a gente ficou. Então, agora se retomou, tem uma superintendente de carreira lá, já nos ofereceu a agenda, só falta, está tudo aprovado tecnicamente, só falta publicar no Diário Oficial da União. Questão do Centro de Integração Animal. Por último, atendimento médico hospitalar. Ele será feito com uma porta de entrada de emergência, urgência e emergência no CIA e conveniado com o Hospital da PUC, que hoje é particular. Hoje o Hospital da PUC paga todos os procedimentos. Vai ter uma parcela desses procedimentos, mediante encaminhamento do DPBEA, com o convênio da Prefeitura com o Hospital da PUC, que vão ser atendimentos como a Prefeitura faz com o SUS, com a PUC. Faz lá o hospital, faz o atendimento, e a Prefeitura repassa o dinheiro para a PUC, para aquele número de procedimentos que foram feitos. Essa é a ideia que nós estamos trabalhando. Só complementar, Rogério, aproveitando a oportunidade, não sei se chegou até as protetoras independentes, mas teve algumas que me acompanharam lá na FAC, foi você, né? Da FAC, lá da saída para Jaguariúna, onde existia um hospital que era em outro lugar, e mudou para lá. E com a coordenação, o Rogério Menezes, e as protetoras independentes estavam presentes, eles fazem atendimento lá, né? Tem esse tipo de atendimento. Não sei se alguém chegou a usar esse tipo de serviço, esse tipo de parceria que ela propôs lá, mas o hospital está aberto para atender as protetoras independentes e também as pessoas que não têm condições de pagar, que possam levar lá na FAC da saída para Jaguariúna. E, por incrível que pareça, é um hospital muito bem estruturado, né? Você viu lá, a coordenadora do hospital levou eu com várias veterinárias, de sala em sala, tem aparelhos lá de primeiro mundo, muito bem estruturado. Então, eu acho que a gente deveria divulgar isso, e você também, com o seu conhecimento técnico que tem, você, o Rodrigo, né? Poderia ver a possibilidade da gente estreitar esse relacionamento e trazer esse tipo de trabalho para ele, esse tipo de atendimento para as protetoras independentes, para tentar amenizar um pouco essa situação. A outra novidade também é essa questão da PUC aí que você falou bem. E complementando, não sei, é ainda aquele mesmo terreno lá que você estava fazendo a tentativa do início, o terreno que o Rogério fala, eu estou acompanhando com ele desde o início, onde ele apresentou o projeto. Inclusive, depois, se vocês quiserem, né, eu acho que seria muito interessante, Rogério, você apresentar o... Não, o terreno só complementar a minha fala, por gentileza. O Rogério pode fazer uma apresentação para vocês. Eu vi, e ele fez toda a explanação lá. É uma coisa de primeiro mundo. Com certeza vai ser uma coisa diferenciada, no meu ponto de vista, até melhor que muitos hospitais veterinários. Tá? E aqui é esse centro integrado de animal, não é isso, Rogério? Ele é ali no antigo Jockey Club. Tá? Então, quem falou que era no DIC é mentira. Isso daí vendeu fumaça para querer surfar em uma situação que não é... Eu costumo dizer assim, quando a criança é bonita, todo mundo quer ser pai. Tá? Aí tem gente que não é da área, infelizmente. Eu vou ser bem verdadeiro aqui. Porque quando eu entrei nesta comissão aqui, o Rogério sabe muito bem disso, eu estava lá no Partido Verde, e eu cheguei aqui como um vereador de pequeno porte. Tá? Cheguei aqui como um vereador de pequeno porte. Não tinha esse conhecimento. Abracei uma comissão, que, se vocês não sabem, tá? Vou tornar público aqui na gravação, mas daí vai chegar a toda a população de Campinas. Ninguém queria essa comissão. Ninguém queria essa comissão. Aí pegaram e falaram assim, ô Permílio, você está chegando agora, pega esse daqui. Aí eu falei, não, tá bom, daqui. Falei, pera aí um pouquinho. Conversei com o Rogério, conversei com a minha assessoria. Eu falei, eu vou fazer jus
a minha presidência dentro da comissão. E nunca mais quis sair. Enquanto eu estiver vereador, eu tenho certeza, esse compromisso que eu tenho comigo mesmo, meu íntimo, de saber da importância que tem a comissão. Então, ninguém queria. Quando começou a acontecer muitas coisas boas, que nem eu falo, legislar, tá? Eu não vou ser hipócrita em falar assim, eu vou ser um vereador que eu vou pegar todos os animais da rua. Não vou fazer isso e não vou ser mentiroso. Tá? Eu vou fazer leis, né, que é a minha função aqui na Casa Legislativa, para beneficiar a questão da proteção animal em todo sentido, maus tratos e outras coisas. Na questão da clínica veterinária móvel, é um projeto de lei de minha autoria, o Rogério sabe disso, foi um sucesso muito bom, está sendo. Tá? Então, concluindo, voltando lá atrás. Agora, quando as coisas começam a andar, aí aparece um falando que quer fazer isso. Aparece outro falando que vai fazer aquilo. Tá? Mas é naquele momento. Agora eu quero saber se tem identidade, se realmente vai manter a palavra, ou se vai surfar só em época de eleição. Porque é fácil. O Rogério está 10 anos na secretaria. Ele é um recorde. Tá? Eu tenho certeza que ele está querendo fazer o melhor. Mas, assim, o vereador que achar que realmente, né, tem essa identidade, que venha com amor e carinho, vem com história. Tá? Porque eu não acho isso justo. Tá? Subir lá na tribuna, faz um papelzinho, entrega ali e tal, mas a hora que ele vê um animalzinho, ele não tem coragem nem de passar a mão. Tá? Então, eu não gosto de hipocrisia, porque isso daí não é justo. Tá? Os bichinhos não precisam disso. Termino, só para complementar a sua fala, também o reconhecimento aqui nesse tempo todo, que em nenhum momento que o DPBE precisou do vereador Permínio, procurou o vereador Permínio, ele largou o que ele tinha para fazer e foi reunir com a gente, discutir, buscar ajudar. Mas quero também, recentemente, falar que a gente, nessa questão da emenda impositiva, a gente acaba de receber uma contribuição voltada aos protetores independentes. Foi a vereadora Guida Calisto que nos procurou e pôs uma emenda agora, e que esse recurso vai nos permitir, fazer 600 castrações a mais esse ano, e em sábado, que era uma dificuldade, não vai ser durante o dia da semana, foi uma conquista dessa negociação nossa, em sábados, que seriam 200 por sábado, vão ser 3 sábados, e nós estamos ainda estudando abrir aí uma outra lá na sede do DPBE, para a gente poder fazer os protetores independentes, voltado especificamente fora da programação, quer dizer, dentro da sequência do SAMU, do castramóvel. Mas no sábado, deixando como último dia o dia de sábado e fazendo em cada sábado desse que vai ser feito com o recurso da emenda impositiva, vão ser feitas 200 castrações. Só para complementar a informação do terreno, o terreno do CIA é aquele terreno ali na marginal da Anhanguera, antes lá do Jockey Club. Para quem está indo no sentido da capital, se você olhar para a sua direita, você vai ver um terreno que tem antes ali na região do Via Norte. Isso, é um terreno grande. O terreno é enorme, mas a área construída vai ser de 4.400 metros quadrados. E ali vai ter anfiteatro, trabalho com educação ambiental para animais, vai ter a parceria com a ONG, né, lá de Jundiaí, para fazer a gestão dos animais silvestres, porque vai ter um centro de recuperação de animais silvestres, né? Então vai ter tudo ali, vai ter o centro cirúrgico para as emergências que chegar do SAMU e o convênio com a PUC para fazer o encaminhamento. A gente vai também verificar essas outras oportunidades de hospital veterinário que foi colocado aqui, porque para conveniar também, para a gente poder ter condição de fazer o encaminhamento, né? E que a pessoa não tenha depois que pagar lá na hora do atendimento. Do CIA agora, vindo a autorização do terreno, né, Rogério? Publicando no Diário Oficial da União, a gente dinheiro para construir, a Secretaria do Rogério tem. Tá, tem dinheiro, tem o projeto. E o governo... Vamos falar o que é fala a verdade. Fala a verdade. O governo passado... Bolsonaro não conseguiu publicar no Diário Oficial da União a cessão do terreno. Com tudo aprovado. Essa é a verdade. Você pedia audiência, não respondiam nem seu e-mail. Então, infelizmente, a gente teve uma paralisia lá nesse setor que cuida do patrimônio da União e a gente não conseguiu obter o terreno para começar a obra. Tem o dinheiro, tem o projeto, só falta licitar. Eu não podia licitar sem ter o terreno garantido. Como que eu vou licitar sem ter o terreno garantido? Aquilo que
ser feito, por exemplo? Deixa só... Tem que fazer as sugestões, as reclamações do que não está bom para a gente apurar. Porque, como o Rodrigo falou, tem muitas situações em que a triagem, a gente não tem um recurso ilimitado. Eu gostaria de atender toda a demanda, então a gente tem um recurso para atender a demanda. Nós vamos focar em quem? No que está mais grave. Então, nosso foco na triagem técnica é tudo que está mais grave. Então, a gente está atendendo, como eu mostrei, os números estão aí, ó. Então, atendimentos desse ano já começando e o atendimento do ano passado. Mais de 540 atendimentos do SAMU. Pode ter tido, não sei se eu não tenho esse número, mas pode ter tido talvez o triplo de solicitações. Na triagem, o foco foi voltado àqueles animais. Até porque não é ir lá e pegar o animal. SAMU não é ir lá pegar o animal. A hora que o animal chegar lá no departamento, tem que ter condições de fazer os exames de imagem para ver se o animal, quais as fraturas que o animal tem que ter condições de fazer cirurgia de tecidos moles, tem que ter condição de fazer exames de imagem para dar o encaminhamento, para recuperar o animal. Então a questão é complexa, a demanda é enorme, o nosso foco da demanda é nos animais que estão mais graves. É isso que a gente consegue. Que a gente consiga ir fortalecendo o sistema e aumentando um pouco essa possibilidade de triagem. Mas hoje o foco é total nos animais. Estamos trabalhando para isso. Hoje, a proteção animal hoje tem um orçamento, no orçamento da Secretaria do Verde. Isso é inédito. A gente vinha financiando os projetos com o Fundo de Meio Ambiente. Hoje é orçamento público garantido na Secretaria, na lei orçamentária. Né? Com contrato, com despesas, todas essas despesas, SAMU, castramóvel, atendimento médico veterinário, aumento da fiscalização, toda essa estrutura que vem sendo montada, ela vem ampliando o seu atendimento. Mas evidentemente que eu concordo com vocês, muitas vezes quem está lá angustiado na ponta, que é um protetor independente, e eu tenho que ir embora, inclusive, você está chamando a atenção aí do horário, e eu vou precisar, inclusive, que o Rodrigo termine aqui para mim, porque às 18 horas tem que estar entrando na sala do prefeito. Só para complementar, Rogério, eu tenho 5 minutos. minutos, até porque eu vou ter sessão no plenário. Então, se eu puder ter uma reunião com vocês, eu não vou tornar público aqui de algumas situações que vão acontecer dentro da Casa Animal aqui na cidade de Campinas. Mas se eu puder ter uma reunião com as protetoras independentes no meu gabinete, viu, Reis? Você marca lá e eu vou passar tudo o que vai acontecer passo a passo. Até porque eu só tenho 5 minutos e vai ter a sessão daqui a pouco, mas tem novidades boas. Qualquer recurso que a prefeitura, só para responder a verba para os protetores, os recursos que a prefeitura pode repassar são para as pessoas jurídicas. Para a pessoa física, precisa ter um cadastro, poderia ter um cadastro e precisa ter uma lei específica para isso. O gestor público não pode repassar recursos com licença, sem previsão na legislação. Só do projeto aí, pode falar, Cláudia. A Cláudia é minha advogada do meu gabinete, tem um projeto. Pode falar, Cláudia, por gentileza. Trabalho com o vereador Permínio, estou sempre em contato com as meninas, a gente que manda mensagem por ali. A gente já tem um projeto tramitando de auxílio para as protetoras independentes. Até a gente poder ver se marcar uma reunião com vocês. Para daí nessas ações de castração, de microchipagem, quando tem na prefeitura, para dar uma preferência para elas. A gente fazer uma reunião e fazer em conjunto esse fazer projeto. Fazer um cadastro na secretaria para que elas tenham uma preferência, porque elas trabalham, elas atendem muita gente, a gente não consegue essa demanda que elas têm. Às vezes elas 10, 15, 20 de uma vez. Esse cadastramento para o castramóvel vai abrir uma aba, até eu estava conversando com a vereadora e com a Michele esses dias, específica para o cadastramento. Porque vocês estão aqui, as pessoas de bem, né, que são protetores independentes e que estão ali com amor à causa. Mas vocês sabem, como eu sei, que não tem só isso. A gente precisa cadastrar justamente para a gente separar muitas vezes o joio do trigo. Sabe o que acontece? Tem gente que quer algumas quantitativos, alguns castrações para fazer o quê? Para vender. Tem casos. Então tem casos que a gente pegou que a pessoa estava vendendo o que é gratuito. Como que a pessoa pode vender o que é gratuito? Nós temos tudo na mão isso daí. Então, aí ia lá pegar. Então vamos
Vamos cadastrar todo mundo, vocês me ajudem nesse movimento. Vereador Permínio, peço ajuda. Vamos cadastrar, vai ter o aplicativo para cadastrar. Vamos cadastrar todo mundo para a gente separar o joio do trigo. Tem muita gente que fica queimando o filme e que não é na verdade, ninguém que está preocupado com o animal, está preocupado com outra situação e acaba desviando. Tem 2 minutos agora, Michele. A gente está com um grupo, nós montamos uma associação de protetores independentes. Eu já estou com um cadastro da maioria, depois eu passo para as meninas que acho que não chegou até elas. Mas aí, se você precisar, eu estou à disposição. Tá bom, eu agradeço. Outra coisa, acho que não vai dar tempo, eu ia falar para o Rodrigo, falar um pouco do projeto dos hemogramas nas clínicas, mas deixa para um próximo assunto. A próxima a gente pode convidar. Eu tenho que, infelizmente. Tá bom? A gente fala na próxima vez. Bom, então declaro encerrada a segunda reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agradecendo a presença do secretário Rogério Menezes, da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agradecer a presença também do diretor do DPBEA, Rodrigo Pires, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Agradecer a presença da Michele Trípoli, Mariana Mello, Carmen Gripo e também Sandra do Carmo Guidotti e Jussara Cremasco. Obrigado pela presença de todos vocês. Tenho certeza que na próxima reunião a gente pode estar discutindo assuntos mais pertinentes à questão da proteção animal. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde e um bom trabalho a todos nós. Obrigado. Obrigado, gente. TV Câmara, Campinas.